Deus abençoe a sua vida poderosamente. A paz do Senhor, paz na terra aos homens de boa vontade, como está escrito. Porque a paz é o que mais nós precisamos. E essa paz que eu desejo para você, aí na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua mente, no seu coração, em tudo aquilo que é seu. Que possa receber a paz nesse exato momento. Que Deus, na sua infinita bondade, a bondade e a misericórdia, transborde a paz em ti. É sempre com muita alegria que eu trago uma palavra de Deus para compartilhar com você. Que neste exato momento você faça desse louvor uma oração e deixe o Espírito Santo falar grandemente ao teu coração. Vamos adorar ao Senhor na certeza de que Ele vive, Ele reina e Ele vive e Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus por tudo, pelo dia, porque Ele é bom. Aleluia, Jesus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que eu posso confiar em Deus e eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Lembre-se que você tem um Deus, de que você tem um amigo, de que você tem um advogado, mas que acima de tudo você tem um Pai. Glória a Deus, é o nosso Senhor Jesus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que eu posso confiar no Senhor e eu vou descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar, mas lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Ouça aí, quando a tua força se esgotar e tudo em ti desmoronar, então você olha pra Ele, confiar no seu amor. E quando o vento então soprar, vamos no Senhor confiar. Então olharei pra ti e nas promessas que fez a mim. Lembre das promessas do Senhor, e a melhor dela, a salvação. Louvado seja Deus. Eu olharei pro alto, e onde vem socorro, e é firme na rocha. Se apegue nessa rocha, a rocha chamada Jesus Cristo. A rocha que não vai deixar você afundar. A rocha que não vai deixar o teu barquinho naufragar. A rocha que vai te sustentar de pé. É por isso que a palavra do Senhor vem dizer que Ele é a nossa rocha forte. Que Ele é, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso rochedo. Ele é o nosso Deus. Eu quero compartilhar uma palavra contigo que o Senhor colocou no meu coração. Na verdade, enquanto eu pedi uma palavra aqui para compartilhar com vocês, o Espírito Santo me trouxe esse texto. E eu quero louvar a Deus por esta maravilhosa palavra. Eu tenho certeza que Ele vai falar algo poderoso ao meu e ao teu coração.
porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ainda que eu não tivesse, louvado seja Deus, o que falar, ainda que louvado seja o nome do Senhor Jesus, se eu não nada falasse além de ler a palavra, eu tenho certeza que você já seria edificado, mas eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo poderoso para falar comigo e para falar contigo neste exato momento. Enquanto eu louvava aqui, a presença do Espírito Santo falava comigo e Deus me remetia e me lembrava acerca do céu. Muitas das vezes nós passamos o nosso dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nós olhamos para o céu e nós vemos que está nublado, nós vemos que está, né, com aspecto de chuva, nós vemos que está com aspecto de dia ensolarado, mas eu queria te fazer um convite para que você olhasse para o céu de uma forma sobrenatural, de que todas as vezes que você olhe para o céu, você se lembre que lá, louvado seja Deus no alto e sublime trono, acima do terceiro céu existe um Deus todo-poderoso, o Deus Criador, o Deus que vê todas as coisas e que os seus olhos, louvado seja Deus, não estão encobertos para que não possa me ver, para que não possa te ver. Os olhos do Senhor, Ele está o tempo todo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aberto. E eu quero glorificar a Deus pela bondade, pela fidelidade dEle, e para que nós venhamos a nos lembrar. Lembrar que não é apenas um dia ensolarado, lembrar que não é apenas um sol, lembrar que não é apenas nuvem, mas existe um Deus todo-poderoso, e que você possa contemplar, que você possa olhar para as maravilhas do Senhor, e você possa se lembrar o quanto Ele é bom, o quanto Ele cuida, o quanto Ele é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, extraordinário. Bendiz a minha alma, Senhor, como diz o Salmo de número 103, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome, para que assim não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. E eu creio que tudo, louvado seja Deus, que Ele criou, é um benefício para mim e para ti. Eu quero compartilhar uma palavra que está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos fazer a leitura do texto. O Espírito Santo vai falar grandemente, de forma poderosa ao meu e ao teu coração. E diz assim a palavra do Senhor Jesus: você que é chegado por aqui há pouco tempo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa teu like, compartilha e assim nos ajuda fazendo a obra missionária. Eu glorifico ao Senhor por este local que o Senhor nos reservou para compartilhar uma palavra. E é sempre com muita alegria, né, que eu recebo e que vejo que vem chegando pessoas. E eu glorifico a Deus porque é a palavra do Senhor Jesus que vai nos alcançar e nos edificar. E eu glorifico a Deus e diz assim a palavra dele, livro de Gênesis, capítulo de número 12. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão para ali, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de More, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor Jesus por esta palavra. E aqui a palavra vem contar a respeito de um homem por nome Abrão. Nos diz a palavra que Deus ele chama Abrão do meio da sua parentela. E assim eu creio que Deus ele também tem um chamado na minha e na sua vida.
A palavra do Senhor vem dizer que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E eu creio que Deus também te escolheu. Da mesma forma como Deus escolheu Abrão, ele também escolheu a mim e a você. Mas algo interessante nesse contexto, todas as vezes que Deus escolhe alguém, louvado seja Deus, nós vamos ver que essa pessoa, ela precisa de fato confiar naquele que o escolheu e naquele que o chamou. E o que Deus vem dizer para mim e para você é que necessário é nós confiarmos naquele que nos chamou. Mas algo muito interessante acontece, porque o texto, o primeiro versículo diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Mostrarei está num verbo futuro. Então isso quer dizer que Deus disse assim para Abrão: primeiro você sai, depois eu te mostro. E é muito cômodo para mim e para você, quando Deus ele dá as coordenadas, quando Deus ele fala o que vai acontecer, mas tem situações que Deus ele se cala. Deus apenas diz o que você tem que fazer e você precisa obedecer. Por isso que a Bíblia vem relatar que Abrão é o pai da fé. Na verdade, mais para frente um pouco nós vamos ver que Deus ele troca o nome de Abrão para Abraão devido ao sacrifício que Abraão faz ali quando ele entrega seu filho Isaac. E nos diz a palavra que Deus então troca o nome dele. E muitas das vezes, na minha e na sua vida não vai ser diferente. Todas as vezes que Deus ele tem um chamado na vida de alguém, muitas das vezes vai ser necessário nós deixarmos coisas. Muitas das vezes vai ser necessário nós deixarmos algo. Às vezes, coisas que nós nem imaginaríamos em deixar. Nesse contexto da palavra, Deus, quando chama, diz assim: sai do meio dos parentes e da sua casa. Não quer dizer que Abraão deixou de amar, não quer dizer que Abraão deixou de respeitar. Nesse contexto aqui, foi o que Deus pediu para Abraão. Isso não quer dizer que comigo e contigo vai ser da mesma forma. Deus ele pode pedir outro tipo de coisa. Muitas das vezes Deus quer que nós venhamos a deixar um comportamento. Deus quer que nós venhamos a deixar algum lugar que nós frequentamos. Eu não sei. Mas quando Deus ele chama alguém, Deus ele sempre vai pedir para que nós venhamos a deixar algo. Por quê? Porque aquilo que Deus pede para nós deixarmos não faz parte do propósito que Deus ele tem para a minha e para a sua vida. A palavra do Senhor vem dizer, se nós começarmos a ler antes os outros capítulos, nós vamos ver quem era a família de Abrão. Nós vamos ver o quanto que eles eram ali conhecidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, um homem por nome de Terá. Mas nos diz a palavra que Terá, ele comercializava deuses. E Deus, quando ele chama Abrão, ele diz: eu não quero que você comercialize aquilo que não me adora, aquilo que não me louva, aquilo que não me glorifica. E nos diz a palavra que então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus escolhe Abrão, separa Abrão e diz assim: Abrão, sai daqui porque eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. E muitas das vezes, Deus ele vai chegar para mim e para você. E ele vai dizer: eu tenho um projeto, eu tenho um plano, apenas confia em mim. E aí é que está. Porque quando nós humanos, nós somos dotados daquilo que é visível. Nós queremos ver. E é por isso que a palavra do Senhor vem dizer que o justo, ele não vive por vista, mas ele vive por fé. E nós precisamos exercitar a nossa fé. É por isso que Jesus, aleluia, ele fala que necessário é crer para ver. E ele fala lá para Marta, ele fala para Maria quando Lázaro ali adormece e todos achavam que Lázaro estava morto e realmente para a gente humana estava. E ele disse: creres, verás a glória. Não é ver para depois crer, mas é crer para então depois ver. E o que Deus está dizendo para Abraão, o que Deus vem dizer para mim, o que Deus vem dizer para você é que ele quer uma geração assim como Abraão. Que mesmo sem entender, mesmo sem compreender, imagine o que era alguém sair de um território familiar, de um território onde tinha uma vida estabilizada, de um território onde ele tinha, financeiramente falando, uma comodidade, um conforto, um lar, para ir para uma terra que ele nem sabia onde era, que Deus iria mostrar.
contextualmente falando, ele iria peregrinar na terra. E Deus, ele vem dizer para mim e para você que ele quer esta confiança. A mesma confiança que estava na vida, louvado seja Deus, de Abraão, quando ele ouviu a voz do Senhor. É essa confiança que nós precisamos ter. A confiança de nós termos fé de esperar, de que se Deus falou, ele vai prover. Ele vai mostrar o caminho, ele vai mostrar uma saída, ele vai dar uma direção. Basta que você confie, basta que você espere. Aí a palavra vem dizer que Deus diz assim: vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Deus vem dizer que quando nós aceitamos a vontade dele, automaticamente a bênção do Senhor, ela está sobre mim e sobre ti. Mas aceitar a proposta do Senhor, aceitar a vontade de Deus, aceitar aquilo que Deus tem, requer de mim e requer de você um ato de coragem, um ato de confiança, um ato de submissão, um ato de dependência. Abraão, quando ele sai da parentela, quando ele sai do meio da casa do seu pai, Abraão, ele sai do conforto, Abraão, ele sai da sua zona de comodidade. E Abraão, ele entende, não. O Deus que eu sirvo, o Deus que falou comigo, ele vai prover. No tempo certo, ele vai trazer, ele vai mostrar. E isso se chama confiança. E é o que nós precisamos exercitar. É o que nós precisamos buscar dentro de nós. Essa confiança de acreditar verdadeiramente, de crer que Deus é o Deus que não mudou. O mesmo Deus que chamou Abraão é o mesmo Deus que me chamou. É o mesmo Deus que te chamou. Nos diz a palavra que quando Deus ele chama Abraão, diz assim: partiu Abraão com ele, partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E olha que interessante, nos diz a palavra que Deus, ele chama Abraão, mas Abraão vai e convida o seu sobrinho Ló. E muitas das vezes, aquilo que Deus entrega para você é seu. E não é uma questão de egoísmo, não é uma questão de não dividir, louvado seja Deus, mas tem coisas que é entre você e Deus, tem coisas que é entre mim e Deus. Claro que Deus ele teria algo na vida de Abraão, na vida de Ló, sim. A Bíblia diz que Deus é aquele que ama a todos. Mas tem momentos que quando Deus ele fala, de acordo com Deus ele fala, nós precisamos obedecer. E nos diz a palavra que Abraão ele leva Ló. E diz assim: Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai. E aqui o Espírito Santo quer falar algo poderoso. Eu entendo que uma pessoa com 75 anos já tinha vivido longos dias, mas Deus mesmo assim ainda tinha projetos a mais. E muitas das vezes, nós, na idade que nós estamos, ou no contexto que nós estamos, nós achamos que está tarde para Deus fazer algo. Nós achamos que está tarde para Deus começar uma obra. Nós achamos que está tarde para Deus nos entregar um projeto novo. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele não é o Deus que olha pela limitação humana, que olha pela quantidade de anos que uma pessoa tem ou que ela deixa de ter. Nos diz a palavra que quando Deus ele chama Davi ele tem uma cerca de 13 anos por aí. Quando Deus ele chama Abraão tem 75. Quando Deus se revela, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para José. José tem média ali de 40 anos. Quando Deus se revela que ele era hebreu. E aí a palavra do Senhor vem dizer que Moisés ele passa mais 40 anos lá na terra de Midian e ele começa a pastorear. É quando Deus se apresenta para ele. E quando Moisés realmente começa seu ministério, Moisés tem cerca de 80 anos. O que Deus quer falar contigo, aonde Deus quer chegar, é que independente de quem eu sou, independente de quem você é, independente de situações, independente de idade, independente de sexo, independente, Deus é o Deus que quando Ele quer fazer, quando Ele chama, está chamado. Deus ele não olha para as limitações que eu e você olhamos. Deus ele não olha
para aquilo que é impossível humanamente falando. Uma pessoa com 75 anos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, já viveu uma idade considerada. Mas Deus é o Deus que, quando ele começa o projeto com Abraão, olha só a idade que Abraão tinha, 75 anos. O que Deus quer dizer comigo e contigo neste exato momento? Que há tempo para ele fazer algo novo. Que há tempo para você viver uma novidade divina. Eu acho interessante que Abraão, ele poderia ter, talvez até decidido ficar onde ele estava. E Deus vem dizer para mim e para você: não decida ficar onde você está quando eu te chamo para algo maior. Talvez você esteja olhando e você não esteja entendendo. E algo maior não é muitas das vezes somente aquilo terreno que as pessoas pensam, não. O maior que Abraão teve aqui, independente das riquezas que Abraão adquiriu, independente do nome dele ser famoso, ser conhecido, dele ser abençoado, o algo a mais era que Deus falava com ele. Era que Deus se comunicava com ele. Deus vinha, louvado seja Deus. Nos diz a palavra que certo dia Abraão estava, louvado seja Deus, à entrada da sua tenda nos cavalhais de Mamre. E nos diz a palavra que veio ali 3 anjos. Louvado seja Deus, que é quando o Senhor ele se apresenta a Abraão e ele fala que Sarai vai gerar. E nos diz a palavra que mais 2 anjos seguem para Sodoma e Gomorra para a destruição. Isso foi o que Abraão pôde adquirir de mais precioso, de mais valioso. A presença, a comunicação, a comunhão com os céus. Todas as vezes que você obedece, todas as vezes que você ouve a voz do Senhor, todas as vezes que mesmo sem entender, talvez Abraão não estava entendendo, como assim? Eu vou sair daqui dessa terra onde já está tudo construído? Como assim? Eu vou começar tudo do zero? Como assim? Eu vou para onde? Para um lugar que eu nem sei onde é? Mas Deus é aquele que quando ele chama, ele garante. E ele se responsabiliza. Nós vamos ver que todo o caminho, mesmo passando por processos, mesmo passando por momentos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a qual Abraão não entendia, o Senhor estava com ele. E Deus vem dizer para mim e para você, que se você confia nele, mesmo você não entendendo nos processos, mesmo você passando por situações que você não imaginou, às vezes até passar, Deus ele é contigo. Nos diz a palavra do Senhor assim: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E é muito fácil nós fazermos as coisas quando nós sabemos, quando nós temos um entendimento. Exemplo, quando você faz uma programação para resolver algo, você sabe por onde você começa, o que é que você vai fazer primeiro, o que é que você vai fazer depois. Você faz um planejamento, uma programação. E Deus vem dizer que ele também tem esse planejamento e essa programação. Mas nem sempre ele te dá essa programação por exato. Ele só diz assim: tenho um plano, confia em mim e vem. E é necessário nós praticarmos essa confiança no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque ele nunca vai te deixar sozinho pela beira do caminho. Ele nunca vai te deixar sozinho no caminho. Ele sempre vai estar contigo. Nos diz a palavra que certa vez os discípulos, quando Jesus ele foi crucificado, e nos diz a palavra que passaram-se 3 dias, um dos discípulos ele saiu para o caminho de Emaús. Ele estava voltando para algum tipo de local. Ele saiu de Jerusalém, mas nos diz a palavra que Jesus, ele vai naquele caminho. Ele resgata aquele homem e ele fala: você não está sozinho. Pode até parecer que você está. Naquele momento, o discípulo achava que ele estava sozinho, que ele tinha perdido o mestre, que o mestre tinha morrido. Ele até achava, mas ele não estava só. E muitas das vezes, talvez até na caminhada, você se sinta. Parece até que você está só. Mas Deus está dizendo: você não está, eu estou contigo. Da mesma forma que eu tive com Abrão. Se você confiou em mim, se você deixou tudo para servir e seguir ao Senhor, não tem como o Senhor deixar alguém que deixou tudo para trás por causa dele. E quando nós falamos tudo, é as coisas do mundo, é as coisas que não agradam o Senhor. Não tem como Deus ele não se agradar de ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
se você deixou para trás algo que muitas das vezes te doeu. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, deixar para trás algo que você gosta muito de fazer. Algo que talvez você goste muito, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas gostam de dançar, né? Músicas que muitas das vezes não louvam o nome do Senhor. Quantas pessoas gostam de fazer coisas que não agradam a Deus, e quando essas pessoas vêm para Jesus, ouve a voz. Esse contexto aqui é uma representação da minha e da sua vida. Porque Abraão, ele também vivia no meio de um povo idólatra, no meio de um povo que adorava outros deuses. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando ele recebe o chamado do Senhor, Abraão, ele entende e ele vai. Então, automaticamente, Abraão deixou para trás uma vida que não era a vida que Deus ele queria. E é isso que a palavra vem narrar para mim e para você. Que vai ser necessário muitas das vezes nós deixarmos coisas que para a gente é confortável, que para a gente é bom. Mas para a carne é bom, mas para o espírito não. E a Bíblia vem dizer que o salário do pecado é a morte. Mas Deus ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. E foi por isso que Deus, quando ele chama Abraão, Deus ele diz: Abraão, eu quero fazer uma aliança com o homem. Mas não tem como eu fazer uma aliança com um homem que vive em um local onde eu não sou adorado. Então eu vou tirar você daí. Eu vou te levar para um local que eu te mostrarei. E Abraão confiou. E é isso que Deus ele espera de mim e de você. Que nós venhamos a confiar nele. A confiar naquilo que ele fala, ainda que nós não venhamos a entender. Talvez para Abraão não era fácil ele entender. Como assim eu vou ter que sair daqui? Como assim? Eu vou para onde? Como é que vai ser isso? Quando é que Deus vai me abençoar? Mas sabe o que eu entendo? Que Abraão entendeu que independente de qualquer bênção que ele recebesse, ele já tinha recebido a melhor de todas as bênçãos. A presença do Senhor Jesus. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acho uma palavra interessante. Ela está lá, provavelmente no livro entre o livro de Samuel ou Reis, que vem falar a respeito de quando Davi, ele vai buscar a arca do Senhor. Nos diz a palavra que na busca da arca do Senhor, eles colocam a arca em carros de boi e o carro tomba e um homem ali vai segurar a arca e aquele homem é fulminado por conta da glória de Deus. E nos diz a palavra que então a arca do Senhor vai parar na casa de um homem por nome de Obed-Edom. E a palavra nos diz que a arca ficou lá cerca de 3 meses na casa deste homem. E nos diz a palavra que tudo lá mudou. Aquela pessoa que era doente ficou bom. Aquela pessoa, louvado seja Deus, que tinha algum problema psicológico, ficou bom. As finanças daquele homem melhorou. Tudo melhorou. Então, Abraão ele entendeu que, na verdade, a melhor bênção que ele tinha era a presença que já estava caminhando com ele. Que independente de que se ele chegasse na terra ou que se ele possuísse, de que se ele recebesse bens ou não, ele já era abençoado. Porque algo estava com ele, a presença de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós não entendemos que nós já somos abençoados. Deus vem dizer para você, você já é abençoado, você tem a minha presença. É por isso que Paulo, lá no livro de Atos, louvado seja Deus, ele vem dizer que a tua graça me basta. Porque está escrito que Paulo, por diversas vezes, ele clamou para que Deus tirasse um espinho do corpo dele. Era algo que incomodava a sua carne. Provavelmente poderia ser um tipo de enfermidade, um tipo de doença. E ele clama. E ali, Deus ele não retira. E então Paulo, ele entende, a tua graça, Senhor, me basta. E nós temos que entender que nós somos abençoados. Abençoados de ter a presença do Senhor Jesus. Abençoados de poder ter sido escolhido, de Deus ter feito o que Ele fez, entregado o seu Filho naquela cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E é necessário nós confiarmos. Confiarmos mesmo sem ver, mesmo sem entender. Eu acho interessante que Abraão ele pega a sua esposa e ele sai. E eles vão, eles caminham, eles passam tempo ali nos cavalhais de Mamre, e depois eles descem e eles chegam a Betel. Aí nos diz a palavra que tem um momento que eles passam também pelo Egito.
E por aí vai, eles passam num reino lá por um homem por nome de Abimeleque. E nós vamos ver todo o contexto da trajetória de Abrão. Mas a todo tempo, durante esse contexto, nós vamos ver que Deus estava com Abrão. E há uma chave poderosa aqui para mim e para você. É muito importante você confiar no Senhor. Se Ele te disse algo, mesmo que você não entendeu, mesmo que você não compreendeu como se fará, como se dará, creia, acredite. Faça como Abrão, faça como Noé. Eu entendo, a palavra do Senhor vem dizer que nunca tinha chovido na terra. E Deus disse que vai mandar um dilúvio. E Noé então acredita. Ele começa a construir a arca. E muitos zombavam, muitos diziam que Noé estava ficando louco. Mas Noé confiou. E a palavra do Senhor para você neste momento, para mim é: confia no Deus que você crê. Confia no Deus que fez os céus e a terra. Confia naquele que não deixará o teu pé vacilar. Confia naquele que entregou o seu filho na cruz. Confia naquele que tem um trono de eternidade em eternidade. Confia naquele que não perde batalha. Confia naquele que nos escolheu e que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Confia naquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Confia naquele que era, que é e que há de ser e que permanecerá sendo eternamente. Confia naquele que reina, confia naquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o leão da tribo de Judá. Confia naquele que é o justo juiz, que a uma bate, a outra exalta. Confia naquele que levanta do monturo necessitado. Confia naquele que é juiz de viúva e pai de órfão. Confia naquele que tem todo o poder, todo o controle e todo o domínio. Tem uma palavra que está lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 19. Se não me falha a memória, eu vou abrir aqui o texto. Eu gosto muito dessa palavra. Apocalipse 19 diz assim: a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízes. Salvação, glória e poder. Deus, quando ele chamou Abrão, ele não queria apenas abençoar Abrão terrenamente, mas ele queria colocar sobre Abrão a bênção da salvação. E não foi apenas uma salvação para Abrão e a sua casa e a sua família, não. Quando Deus chamou a mim, quando Deus chamou a você, Ele colocou sobre mim e sobre ti a bênção da salvação. A Bíblia diz que por meio de Abrão, as descendências da terra seriam abençoadas. Então, por intermédio da minha vida, por intermédio da sua vida, outras vidas também serão abençoadas. Por isso que é muito importante você continuar confiando na palavra e na presença do Senhor Jesus. Eu me despeço por aqui, deixando a paz do Senhor, esta palavra poderosa que está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12, que vem falar a respeito de quando Deus ele chama Abrão. E todas as vezes que Deus chama alguém, necessário é que esse alguém confie no Senhor Jesus. Por isso, se Deus também tem te chamado, o primeiro passo para mim e para você é confiar nele. Deus te abençoe poderosamente. Fica com esta palavra gravada na tálba do seu coração e declare aí onde você estiver: eu sou escolhido de Deus e Deus tem uma bênção para a minha vida. E a maior e a melhor bênção que Deus ele tem para mim se chama salvação, se chama a sua presença poderosa e maravilhosa. Se você sentiu a palavra do Senhor falar contigo, compartilhe o vídeo e assim abençoe outras vidas, nos ajudando na obra missionária. Eu deixo um abraço para todos em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando você, a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que pertence a ti. Louvado seja Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive. E Ele tem cuidado de nós. Deus te abençoe.